Olá pessoal, meu nome é Dele Henrique. Hoje eu vou explicar para vocês uma dúvida que é muito comum, um recurso que também é muito bom para você dominar quando você vai apresentar um projeto para o cliente no SketchUp, que são os blocos dinâmicos. O bloco dinâmico ele tem a função de você conseguir aplicar algumas movimentações durante a sua apresentação ou renderização. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma porta que está fechada, eu posso mudar a posição dela para uma porta aberta ou para uma porta entreaberta e assim vai. Isso é um bloco dinâmico, certo? Eu vou explicar como a gente monta esse perfil de bloco dinâmico. Aqui eu já deixei preparado um, um, um material para que a gente possa desenvolver de forma mais rápida, tá? Primeiramente, eu vou definir o caixonete como... deixa eu explicar um ponto que é importante. Vou fechar essas janelas aqui, depois eu abro novamente para poder explicar. Eu seleciono, clico com o botão direito e crio um componente. É muito importante você criar um componente, senão não dá para poder, não dá certo. Eu vou chamar esse componente aqui de caixonete para porta de 70 com as dobradiças que eu já coloquei ali, certo? Eu estou com o meu caixonete e ele tem a base das dobradiças. Agora eu vou definir a minha porta, que também já tem a outra parte da dobradiça e que tem a maçaneta. E também vou criar um componente que vai se chamar porta 70 com a maçaneta e com a dobradiça. Pronto, criei esses dois componentes. Agora que começa a minha programação. Primeiro, um ponto importante, eu vou posicionar essa porta, esse componente junto com esse outro componente. Vou criar agora um terceiro componente que vai juntar esses dois. Vamos lá. Eu deixei a porta com 2 metros de afastamento. Tá certinho. E eu também, já para me adiantar, que é uma coisa muito importante, ó, a porta ela vai girar nesse eixo do pino. Então eu peguei esse eixo, fiz uma linha guia aqui, só para me orientar aonde é o eixo de rotação da porta. Agora que eu juntei os dois, eu vou criar um terceiro componente, que vai ser porta de 70 dinâmica. Pronto. Agora que eu criei os meus 3 componentes, eu vou pegar esse componente aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, calma aí, deixa eu botar um pouquinho para vocês verem. Eu vou vir aqui, ó, componente dinâmico, e vou abrir essas duas janelas. Opções do componente, atributos do componente, certo? Observem, eu vou reduzir isso aqui um pouquinho, para caber aqui. Observem que os atributos, a gente selecionou esse componente externo e dentro dele tem esses dois componentes, certo? Qual é a parte mais importante nesse momento aqui para que nós possamos trabalhar? Primeiro a gente tem que analisar qual é o componente que vai ter a movimentação e como essa movimentação vai se dar, certo? Então, o primeiro componente que a gente tem que observar é o componente móvel, dinâmico, que é a porta, e o componente estático, que é o caixonete. Então, beleza, vamos lá. Vou entrar, selecionei o componente aqui, ó, da porta. Ó, tá vendo aqui? Porta, maçaneta e dobradiça. Vou vir aqui e vou inserir como vai se comportar
esse meu objeto dinâmico, certo? Esse meu objeto dinâmico, ele vai rotacionar em função do que? Do meu eixo X, certo? E ele vai rotacionar quanto? Ele vai rotacionar 90 graus. Pronto. Observa que a porta aqui já abriu, ó. Eu movimentei ela, ó. Ela rotacionou. Mas observa o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Ele rotacionou, só que o meu eixo não estava... Meu eixo desse componente não estava com a definição da rotação no ponto correto. Estava aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou apagar isso aqui. Vou voltar, vai ficar mais fácil, mais rápido pra gente. Vou vir aqui nesse componente. Observa que o eixo está aqui, ó. Vou pegar a ferramenta eixo. Vou trazer ela para cá. Dizer para onde é o meu eixo vermelho. E dizer agora para onde é meu eixo verde. Aí eu clico fora. Ele vai pedir para que eu confirme. Pronto. Agora observe que meu eixo está aqui, ó. Meu eixo de rotação está no ponto certinho. Agora, se eu criar o componente, voltar aqui, ele vai funcionar. Opa, deixa eu ver. Ah, tá. Eu tô com meu eixo de rotação do geral errado também, ó. Eu tenho que vir aqui para o meu eixo de todos os componentes, trazer ele pro ponto certo. Deixa eu checar agora. Tá aqui. Calma aí, tem algum componente que está fora o eixo. Deixa eu ver qual é. O caixonete está aqui. Da porta está fora. Vou trazer novamente. Vermelho. Verde. Clico fora. Confirmo. Ponto. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Agora eu vou vir no componente da porta. Vou verificar novamente como está a minha rotação. Agora tá. Agora sim, ó. Vendo? Abriu certinho. Beleza? Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos voltar nesse componente geral. Esse componente geral. E nós vamos adicionar um atributo. Eu vou adicionar um atributo, vou chamar ele de estado da porta. Certo? E nesse estado, eu vou definir aqui para que ele abra uma lista de opções e vou dizer quais são os estados que eu quero. Eu quero a porta aberta, ela vai ser igual a 90 graus. Eu quero a porta fechada, 0 grau. E quero a porta semi-aberta, que vai estar 45 graus. Vou mandar aplicar. Observa que não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque a gente ainda não concatenou a movimentação da porta com o meu bloco como um todo. Então, revisando aqui, ó, caixonete, porta e o bloco dinâmico que compõe a porta mais o caixonete. Então, eu vou vir aqui na minha função que define a porta e eu vou dizer quem vai mandar nessa função. Agora ela está 90. Se eu mudar aqui, ela vai mudar para o ângulo que eu quiser. Mas eu vou botar aqui igual
a este componente. Beleza? Botei igual ao componente. Agora eu venho aqui, ó, testar se está funcionando. Tá vendo? No momento que eu coloquei que eu criei sentenças aqui, as minhas opções do componente, ele aparece aqui, ó. Então eu vou vir aqui, ó, porta fechada e vou aplicar. Vou vir aqui, ó, semi-aberta e vou aplicar. Então, se eu não tiver essas duas janelas e eu tenho meu bloco dinâmico, clico com o botão direito, calma aí, deixa eu pegar um ângulo melhor para poder aparecer, componente dinâmico, opções do componente, aí eu venho aqui, ó, escolho porta fechada e aplico, certo? Isso facilita muito o nosso trabalho de apresentação ou renderização de um projeto, tá bom, gente? Fica a dica, um abraço a todos, se puder, deixa um like, curte, e bota um comentário dizendo o que vocês acham, o que a gente pode conversar, pode debater, se vocês gostaram do vídeo ou não, tá bom? Um abraço para todos, fiquem na paz.